Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Léo. Vamos à nossa questão da banca FCC, prova de ensino médio para técnico, AGED 2018, prova recente. Olha o que a banca cobrou. Uma forma verbal na voz passiva está em, ou seja, onde há uma frase em que o verbo apresente, em que o verbo, né, se encontra na voz passiva. E antes de qualquer coisa, vamos entender voz passiva. Eu tenho a voz passiva, que é formada pelo verbo ser mais um particípio. Exemplo aí, foi falado, foi falada, né? Posso falar, foi explicado. Então, verbo ser mais o particípio, né? Em regra, eu tenho uma voz passiva. Qual voz passiva? Voz passiva analítica. Também eu posso ter a voz passiva sintética, que é formada pelo verbo mais o ser, chamado de partícula apassivadora. Vende-se lote, lote é vendido, legal? E além do mais, quando falar em voz passiva, há uma ideia diferente da voz ativa. Ativa, o sujeito faz a ação, na passiva ele passa a receber a ação. O Léo ensinou a matéria ativa. Agora a matéria foi ensinada, percebeu a diferença? Passou a ser voz passiva. Então, vamos aí. Letra A carne do futuro poderá mesmo ser produzida em laboratório? Então nós temos aí o verbo ser mais um particípio. Tem chance. Na letra B, é uma das últimas palavras em tecnologia. O está no presente e aí nós temos apenas um verbo. Então, dica, para que haja voz passiva analítica tem que ter uma locução verbal. Já te ajudou, legal, gente? Quando for voz passiva sintética, você pode ter um verbo, só que você tem que ter a partícula apassivadora. Então, a letra B está descartada. Letra C, as ferramentas a ferramenta é capaz de transmitir. Cuidado aí que só temos um verbo, que é o verbo é. Transmitir ali, no caso, está ligado a capaz. Tudo bem, gente? Então, a ferramenta é capaz e ali eu tenho voz ativa. Letra D, a chegada e a difusão de novas tecnologias vão revolucionar. Léo, chegada ali não é um verbo no particípio? Não. O a é artigo. O artigo substantiva a palavra. A chegada ali está como substantivo. Temos o verbo vão revolucionar, que é uma locução verbal, encontro de dois verbos. Só que, gente, para que haja voz passiva, eu tenho que ter um verbo no particípio. Não é o caso aí do vão revolucionar, tudo bem? Então, tchauzinho. Letra E. A Embrapa Gado de Corte está lançando um cabresto de sensores. Está lançando, é uma locução verbal sim, só que é um verbo terminado em gerúndio, NDO, cantando, falando. E ela está lançando, denota uma ação. Logo eu tenho voz ativa, então a banca considerou aí a resposta letra A. Então, por meio desta questão, você já aprendeu o que seria voz passiva e como que ela é formada. Verbo ser mais um verbo no particípio. Voz passiva analítica. Ou verbo mais a partícula ser, que eu vou ter voz passiva sintética. Fico por aqui, até a próxima questão.